Florianópolis, a capital de Santa Catarina, é a cidade mais competitiva do Brasil. Essa informação é do ranking de competitividade dos municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública. O levantamento mostra ainda que as cidades das regiões Norte e Nordeste enfrentam dificuldades na hora de competir com as demais. Para conversar mais sobre essas cidades competitivas, eu vou receber agora o Adriano Paranaíba. Ele é doutor em transportes e professor do Instituto Federal aqui de Goiás. Professor, boa noite. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Professor, defina para a gente o que é uma cidade competitiva. A cidade competitiva é aquela cidade que em diversas áreas, em especial 4 áreas que impactam mais na vida das pessoas, tem melhores resultados, justamente para fazer com que a qualidade da vida das pessoas sejam melhores e a das empresas também. Essas 4 áreas estão relacionadas ao transporte, à questão de saúde, de habitação e segurança. Dentro de cada área você tem vários, indicadores. Por exemplo, o índice que foi divulgado essa semana, ele tem 12 áreas que acabam abordando esses 4 aspectos também. Nós temos outros índices também, outros rankings de competitividade, de cidades empreendedoras, temos lá da ENAP, tem da Secretaria de Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda. Então, e se a gente for olhar, todos eles acabam, mesmo tendo metodologias diferentes, índices diferentes, eles navegam nessas informações, que para quem está nos ouvindo, para o nosso telespectador e para quem também está nos ouvindo em sistema de rádio, no final do dia é a qualidade de vida que você tem. Como é que está o trânsito da cidade? Como é que está a oferta de saúde, de infraestrutura, de segurança, a quantidade de empregos ofertados, que também está relacionado com tudo isso. Cidades que têm uma boa estrutura, um bom ordenamento jurídico, espacial, e urbano, acabam atraindo mais empresas, gerando mais empregos e tendo uma boa infraestrutura, consegue com que isso não vire um problema. Professor, vamos fazer um comparativo aqui. O senhor falou em alguns pontos, eu vou trabalhar a questão do transporte da saúde. A capital, ela tem um transporte pior, porque tem mais gente, e tem a saúde com mais possibilidade de assistência, ao contrário do interior. Como é que fica essas diferenças aí na hora de definir a competitividade? Realmente, se a gente for olhar, vamos pegar a que liderou o índice da CLP, Florianópolis. Florianópolis tem um problema muito grande de transportes. Contudo, nas outras áreas, Florianópolis em atração de empresas, em atração de startups, em geração de empregos, em questão de saúde, de acesso à saúde, ela está muito à frente das demais capitais brasileiras. E um comparativo que você fez é muito interessante. A gente comparar as grandes cidades, que acabam sendo as regiões metropolitanas, com as cidades menores, que nesse balanceamento, uma cidade melhor, que tem uma gestão melhor, um prefeito preocupado realmente em trazer benefícios para a cidade, ele consegue ter resultados melhores do que as cidades grandes. Por quê? Porque as cidades grandes, por serem muito grandes, você tem muitos problemas. Você tem um problema muito grande de transporte, você vai ter problemas maiores, por exemplo, de saneamento básico, que acabam impactando na saúde. Por mais que você tenha mais hospitais e centros de saúde, você também tem uma dificuldade. Tá. Professor, é claro, a gente tem uma diferença muito grande. Esse estudo aponta isso exatamente das regiões do Sul e do Sudeste com Norte e Nordeste. Por que essa diferença tão grande? De novo, porque no Sul e Sudeste nós temos mais infraestrutura disponível para a população. Vamos pegar como exemplo o saneamento básico. Nós temos 50% das cidades brasileiras, da população brasileira, não tem acesso a saneamento básico. E, infelizmente, a boa parte dessa concentração está no norte e nordeste do Brasil. Isso não tem nada a ver com cultura, isso não tem nada a ver com essa questão de regiões, mas é um fato. Existe pouca infraestrutura de saneamento básico, existe pouca infraestrutura no Nordeste, de oferta de hospitais, de oferta de qualidade de vida. Isso faz com que a competitividade daquela cidade seja menor. As pessoas vão buscar empregos onde ele vai sentir que tem uma estrutura melhor para atendê-lo. Professor, é claro que não dá para mudar tudo uma vez, porque é um conjunto muito grande. Por exemplo, qual que é a sugestão, por exemplo, e qual é o caminho para uma cidade se tornar competitiva? O melhor seria começar por onde? Por qual setor? O melhor é a prefeitura reunir com seus secretários e falar como que nós podemos parar de atrapalhar a vida das pessoas. Muitas soluções das cidades podem vir da iniciativa privada, pode vir da oferta, nós estamos falando aqui de oferta de emprego e de renda, isso vem do setor privado.
Muitas vezes o setor privado tem dificuldade de se desenvolver numa cidade por uma questão, por exemplo, de uso do solo, por questões urbanísticas, né, por questões de uma série de dificuldades de você instalar uma empresa, de tirar habitos, de tirar licenças. Então, se a prefeitura começa com não querer atrapalhar a atividade econômica e se preocupar em oferecer os famosos bens públicos, né, que é saúde, educação, você balanceia isso. Hoje, infelizmente, a maioria das prefeituras do Brasil quer fazer o papel da iniciativa, oferecer o serviço que é papel da iniciativa privada e abandona o verdadeiro papel do setor público, que é oferecer esses bens públicos, no caso. Por exemplo, se a cidade, o senhor está falando exatamente, oferecer um serviço de qualidade na saúde e na educação. Hoje, por exemplo, se a gente pegar a maioria das cidades brasileiras, por que elas não investem nesses setores? Investem onde? Olha, infelizmente, as cidades estão justamente investindo em programas para atração de empresas, né? Atração de redução de impostos. Olha só como é que as próprias cidades se sabotam. Eu quero atrair empresa, aí eu não tenho infraestrutura, eu não tenho saúde, eu não tenho educação, o que eu faço? Eu diminuo os impostos das empresas para ver se as empresas vão vir para a minha cidade. Aí as empresas vão para a cidade e aí ela não arrecada impostos para oferecer mais os serviços que estão faltando. E vai vir mais gente. Então, muitas vezes, as prefeituras, os municípios se sabotam no processo de querer melhorar a cidade, mas esquece que o papel da iniciativa privada, que é o de gerar emprego e renda, é da iniciativa privada. Se a prefeitura faz bem o seu trabalho na oferta desses serviços de saúde, saneamento, transporte, se a cidade tiver um excelente transporte, se tiver facilidade aí das empresas tirarem alvará, a burocracia naquela cidade não é difícil, vai atrair muito mais empresa.